Traduz isso aqui, faxineira. Ele não esperava a resposta. Você já reparou como às vezes não enxergamos as pessoas? Como passamos por elas todos os dias, mas nunca realmente as vemos. Maria Eduarda Silva acordava todos os dias às 4:30 da manhã. O despertador tocava no mesmo horário há 15 anos, desde que ela começou a trabalhar como faxineira na HG Consultoria, uma das empresas mais prestigiadas de São Paulo. Ela morava em Itaquera, na periferia, e pegava 2 ônibus para chegar ao bairro dos Jardins, onde ficava o imponente prédio espelhado de 20 andares. Quando entrava no 12º andar, onde trabalhava, o sol ainda nem tinha nascido completamente. Era assim que Maria Eduarda preferia. No silêncio, antes que os executivos chegassem com seus ternos caros e seus cafés importados, ela fazia seu trabalho. Passava pano nas mesas de vidro, aspirava os tapetes cinza, organizava as cadeiras de couro nas salas de reunião. Cada movimento era preciso, quase uma dança que ela dominava há tanto tempo que nem precisava pensar. Para os funcionários da empresa, Maria Eduarda era praticamente invisível. Uma presença silenciosa que garantia que tudo estivesse limpo e organizado, mas que não merecia um bom dia ou um sorriso. Ela usava o uniforme azul marinho, cabelos grisalhos presos num coque baixo, e carregava seu carrinho de limpeza pelos corredores como um fantasma. Mas Maria Eduarda não se importava, ou pelo menos fingia não se importar. Ela tinha aprendido há muito tempo que algumas batalhas não valiam a pena. Que algumas pessoas nunca iam olhar para ela e ver uma mulher com sonhos, com história, com vida própria. Para eles, ela era apenas a faxineira. Naquela quinta-feira de agosto, o dia começou como todos os outros. Maria Eduarda chegou às 5:15, cumprimentou seu Joaquim, o porteiro noturno, e subiu pelo elevador de serviço. Começou pela copa, lavando as xícaras que tinham ficado na pia desde o dia anterior. Depois foi para as salas de reunião, aquelas com vista panorâmica da cidade, onde os executivos fechavam contratos de milhões. Ela limpava cada superfície com cuidado, como se estivesse preservando algo sagrado. Era quase 7 da manhã quando ouviu o primeiro barulho de saltos no corredor. Os funcionários começavam a chegar. Maria Eduarda recolheu suas coisas e foi para o corredor, empurrando o carrinho discretamente. Foi quando ela o viu. Rafael Almeida tinha 28 anos e era um dos executivos mais jovens da empresa. Cabelo gel para trás, terno sob medida. Relógio que custava mais do que Maria Eduarda ganhava em 6 meses. Ele caminhava pelos corredores como se fosse dono do lugar, o celular sempre colado na orelha, falando alto sobre negócios e fechamentos. Naquela manhã, ele parecia especialmente irritado. Gesticulava enquanto falava ao telefone, a testa franzida. Maria Eduarda desviou o carrinho para dar passagem, mas Rafael nem percebeu. Ele passou direto, quase esbarrando nela, sem tirar os olhos do celular. Como tantas vezes acontecem, foi uma pequena faísca que mudou tudo, como um fósforo riscado no escuro. Era quase meio-dia quando Maria Eduarda estava limpando a sala de reuniões principal. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir vozes agitadas do lado de fora. De repente, a porta se escancarou. Rafael Almeida entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva. Ele segurava um envelope pardo nas mãos e olhava ao redor, procurando algo, ou alguém. Quando seus olhos pousaram em Maria Eduarda, ele marchou na direção dela. Você! Rafael praticamente gritou, fazendo Maria Eduarda dar um passo para trás. Ela segurou o pano de limpeza com mais força, o coração acelerando. Sim, senhor. Ela respondeu baixinho, mantendo os olhos baixos, como tinha aprendido a fazer. Traduz isso aqui, faxineira, ele ordenou, jogando o envelope nas mãos dela. Alguns papéis caíram no chão. É urgente? Preciso disso em 20 minutos. Maria Eduarda olhou para o envelope, depois para os papéis, espalhados aos seus pés. Lentamente, ela se abaixou e os recolheu. Eram documentos em italiano, cheios de termos técnicos e jurídicos. Ela ergueu os olhos para Rafael, que já estava de costas, mexendo no celular. Senhor, Ela começou.
20 minutos. Ele cortou sem nem olhar para ela. Se vira. Pega a Carla da recepção para te ajudar, sei lá. Só resolve isso. E saiu batendo a porta. Maria Eduarda ficou sozinha na sala, os papéis tremendo levemente em suas mãos. Ela olhou para a porta fechada, depois para os documentos. Uma parte dela queria simplesmente deixar os papéis na mesa e ir embora. Fingir que não tinha ouvido. Mas outra parte dela, uma parte que estava adormecida há muito tempo, começou a despertar. Você já teve um momento em que decidiu que não ia mais se esconder? Que não ia mais deixar que te tratassem como menos do que você é? Maria Eduarda caminhou até a mesa de reuniões e sentou-se em uma das cadeiras de couro, algo que nunca tinha feito em 15 anos de trabalho. Ela abriu os documentos com cuidado e começou a ler. O italiano fluía suavemente em sua mente, como se nunca tivesse parado de usá-lo. Eram contratos de importação, com cláusulas específicas sobre taxas alfandegárias e prazos de entrega. Complexos, cheios de linguagem técnica. Para alguém sem preparo, seria impossível entender, mas Maria Eduarda entendia cada palavra. Ela pegou uma caneta que estava sobre a mesa e uma folha de papel timbrado. Com letra firme e clara, começou a traduzir. Não apenas traduzir. Ela identificou inconsistências nos valores, cláusulas que poderiam ser problemáticas, termos que precisavam de atenção especial. Em 17 minutos tinha terminado. Ela dobrou a tradução cuidadosamente, colocou dentro do envelope original e deixou sobre a mesa principal. Não escreveu seu nome, não deixou nenhuma marca. Simplesmente terminou o trabalho que lhe pediram. Depois, voltou para seu carrinho de limpeza e continuou o serviço, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse acabado de girar um pouco diferente embaixo dos seus pés. 15 minutos depois, ela estava limpando o corredor quando ouviu um grito vindo da sala de reuniões. Que diabos? Era a voz de Rafael. Maria Eduarda sentiu um arrepio, mas continuou passando o pano nas janelas, fingindo não ouvir. Quem fez isso? Rafael saiu da sala segurando os papéis, os olhos arregalados. Ele olhou para os lados, e seus olhos encontraram Maria Eduarda. Ele caminhou até ela, mas dessa vez com uma expressão diferente. Não era raiva, era confusão. Foi você que traduziu isso? Ele perguntou, a voz mais baixa, quase incrédula. Maria Eduarda se virou lentamente, o pano ainda na mão. Ela encontrou os olhos dele pela primeira vez. Sim, senhor, ela respondeu calmamente. O senhor pediu. Rafael olhou para os papéis, depois para ela, depois para os papéis novamente. Mas você sabe italiano? Ele parecia incapaz de processar a informação. Sim, senhor, Maria Eduarda repetiu. Também sei francês, inglês e um pouco de alemão. Silêncio. O tipo de silêncio que parece engolir o mundo inteiro. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Como uma faxineira sabe 4 idiomas. A pergunta saiu quase como um sussurro. E foi nesse momento que Maria Eduarda fez algo que não fazia há muito, muito tempo. Ela sorriu. Às vezes, as pessoas carregam universos inteiros dentro de si. Universos que ninguém se dá ao trabalho de conhecer. Posso fazer uma pausa? Maria Eduarda perguntou, não exatamente esperando permissão. Rafael apenas acenou com a cabeça, ainda em choque. Ela puxou uma cadeira, algo impensável antes, e sentou-se. Não na beira com medo, mas confortavelmente, como alguém que finalmente decidiu ocupar seu espaço. Meu nome é Maria Eduarda Silva. Ela começou, a voz firme. Tenho 52 anos. Nasci em Araras, interior de São Paulo. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Eles se mataram de trabalhar para me dar educação. Rafael puxou uma cadeira também, os papéis esquecidos sobre a mesa. Pela primeira vez, desde que chegara à empresa, ele realmente olhava para ela. Realmente havia. Eu era boa aluna. Muito boa. Ganhei uma bolsa para estudar relações internacionais na USP. Foi a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Maria Eduarda continuou, e havia orgulho em sua voz. Um orgulho que ela não permitia aparecer havia anos. Me formei em 2003. Fiz pós-graduação em comércio exterior.
Aprendi italiano porque sonhava em trabalhar na Itália. Francês porque amava a língua. Inglês era obrigatório. E alemão aprendi por teimosia, só para provar que conseguia. Rafael estava completamente imóvel, pendurado em cada palavra. Consegui um emprego numa empresa de importação. Não era grande, mas eu amava o que fazia. Traduzia documentos, negociava contratos, viajava. Por 3 anos, vivi o sonho que tinha construído. A voz dela ficou mais baixa, carregada de uma dor antiga. Aí conheci o Marcelo. Era charmoso, atencioso. Casamos rápido demais. 2 anos depois veio a Ana Paula, minha filha. Ela fez uma pausa. E tudo desmoronou. Marcelo tinha vícios que eu não conhecia. Jogo, principalmente. Começou a gastar tudo que a gente tinha. Depois, passou para o que eu ganhava. Eu tentei sair, mas ela respirou fundo. Ele era violento. E eu tinha uma filha pequena para proteger. Rafael sentiu o peito apertar. Ele nunca tinha imaginado que a mulher que limpava sua sala todos os dias carregava esse tipo de história. Quando consegui me separar, já estava endividada. Tinha contas no meu nome que eu nem sabia que existiam. Perdi o emprego porque faltei muito, ou ia para o hospital por causa das agressões, ou ficava em casa com medo de sair. A empresa de importação faliu logo depois, então nem referências boas eu tinha mais. Maria Eduarda explicou, a voz controlada, mas emocionada. Precisava comer. Precisava colocar minha filha na escola. Precisava recomeçar do zero. E o zero era mais fundo do que eu imaginava. Ela olhou ao redor da sala luxuosa, com sua vista panorâmica e seus móveis caros. Consegui esse emprego de faxineira há 15 anos. Não foi fácil nem conseguir isso, mas eu aceitei porque precisava sobreviver. Porque minha filha precisava de mim. Porque ainda que ninguém mais acreditasse em mim, eu tinha que acreditar que era temporário. Maria Eduarda encontrou os olhos de Rafael novamente. Mas o temporário virou permanente. As contas não paravam de chegar, a Ana Paula cresceu e precisou de ortodontia, de uniforme, de material escolar. Depois veio a faculdade. Eu trabalhava aqui de dia e fazia faxina em outras casas à noite. Não sobrava tempo ou dinheiro para voltar ao que eu era. Quantos sonhos são adiados e depois esquecidos porque a vida é dura demais? Quantas pessoas brilhantes estão servindo café ou limpando o chão porque as circunstâncias foram cruéis? Rafael estava pálido. Ele passou a mão pelo rosto e, pela primeira vez desde que Maria Eduarda o conhecia, ele parecia pequeno, vulnerável. Eu não sabia, ele murmurou. Ninguém sabe, Maria Eduarda respondeu sem amargura. Porque ninguém nunca perguntou. Em 15 anos nessa empresa, você é a primeira pessoa que realmente está me vendo. E só porque precisou de algo que eu pudesse oferecer. Ela se levantou, alisando o uniforme azul. Minha filha se formou em medicina no ano passado. Hoje ela faz residência em pediatria. É a coisa mais importante que já fiz na vida. Valeu cada madrugada, cada joelho ralado de tanto esfregar chão, cada vez que engoli o orgulho e fingi ser invisível. Maria Eduarda pegou seu carrinho de limpeza. A tradução está na mesa. Identifiquei 3 cláusulas que podem ser problemáticas para vocês, marquei em vermelho. Se precisar de mais alguma coisa, eu estarei no corredor, limpando, como sempre. Ela empurrou o carrinho em direção à porta, mas Rafael se levantou de um pulo. Espera! Ele chamou. Maria Eduarda parou, mas não se virou. Por favor, Rafael disse, a voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Me dá mais 5 minutos. Ela esperou. E dessa vez, quando se virou, viu algo diferente nos olhos do jovem executivo. Viu vergonha. Viu reconhecimento. Viu finalmente respeito. Eu sou um idiota. Rafael começou e Maria Eduarda quase sorriu com a franqueza. Não, deixa eu falar. Ele continuou quando ela fez menção de responder. Eu sou um idiota privilegiado que nunca teve que lutar por nada. Meu pai é dono de uma empresa. Minha mãe é médica. Eu estudei em colégio particular. Fiz faculdade nos Estados Unidos. Nunca precisei me preocupar se ia ter comida na mesa no dia seguinte. Ele se sentou novamente, os ombros curvados. E eu uso isso como desculpa para tratar as pessoas como se fossem descartáveis, como se não importassem, como se
Como se fossem invisíveis, Maria Eduarda completou suavemente. Exatamente, Rafael admitiu, encarando as próprias mãos. Eu passo por você todo dia há... Quanto tempo você trabalha nesse andar? 15 anos, ela respondeu. 15 anos, ele repetiu incrédulo. E eu nunca soube seu nome. Nunca perguntei como você estava. Nunca te vi como uma pessoa de verdade. Maria Eduarda se aproximou e colocou a mão no ombro dele, um gesto surpreendentemente gentil. Você não é o único, Rafael. Essa empresa tem 200 funcionários. Eu sei o nome de todos. Sei quem gosta de café sem açúcar, quem é alérgico a amendoim, quem está passando por divórcio, mas nenhum deles sabe o meu nome. Rafael ergueu os olhos e havia lágrimas ali. Isso não está certo. Não, Maria Eduarda concordou. Mas é assim que o mundo funciona. Até que alguém decida mudar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, fez algo que Maria Eduarda jamais esperaria. Ele se levantou e estendeu a mão. Rafael Almeida, muito prazer em te conhecer, Maria Eduarda. Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, e apertou. O prazer é meu, Rafael. Eu vou consertar isso, ele disse de repente, a voz firme. Vou falar com o RH, vou... Não, Maria Eduarda o interrompeu. Rafael pareceu confuso. Não o quê? Não quero caridade. Não quero que você me ajude porque se sentiu mal, ela explicou. Se você realmente quer mudar alguma coisa, então mude a forma como você trata todas as pessoas ao seu redor. A moça da limpeza, o motoboy, a recepcionista. Veja elas, cumprimente elas. Lembre que cada pessoa que você encontra está lutando batalhas que você não conhece. Rafael assentiu lentamente. Mas tem uma coisa que eu posso oferecer que não é caridade, ele disse. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de comércio internacional. Eles estão procurando alguém para a área de contratos. Alguém que saiba idiomas e entenda de documentação legal. Maria Eduarda sentiu o coração acelerar. Rafael, não é favor, ele insistiu. É uma oportunidade justa. Você é mais qualificada do que metade das pessoas que se candidataram. Só precisa atualizar seu currículo e fazer a entrevista. O resto é com você. Ela ficou em silêncio, processando. Depois de 15 anos limpando o chão, alguém estava oferecendo uma porta de volta para seu antigo mundo. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Porque você me mostrou que eu estava cego, Rafael respondeu honestamente. E por que é a coisa certa a fazer? Você acredita em recomeços? Em segundas chances que chegam quando você já nem esperava mais? 3 semanas depois, Maria Eduarda estava na recepção da Max Trade Importações, vestindo um blazer cinza que tinha comprado em brechó e consertado ela mesma. As mãos suavam um pouco, mas ela mantinha a postura ereta. A entrevista durou 2 horas. Fizeram perguntas técnicas, pediram traduções simultâneas, testaram seu conhecimento sobre legislação aduaneira. Maria Eduarda respondeu tudo com precisão, sentindo como se estivesse acordando de um sono muito longo. No dia seguinte, recebeu a ligação. Estava contratada. Quando Rafael soube, foi pessoalmente ao 12º andar procurá-la. Encontrou Maria Eduarda na copa, lavando xícaras pela última vez. Você conseguiu, ele disse sorrindo. Consegui, ela respondeu, e havia uma luz nos olhos dela que não existia antes. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma já não acreditava mais. Você sempre acreditou, Rafael corrigiu. Só estava cansada demais para lembrar. Ela sorriu. Você mudou, sabia? Nas últimas semanas, vejo você cumprimentando o pessoal da limpeza, perguntando como eles estão. De verdade. Estou tentando, Rafael admitiu. Ainda erro muito, mas pelo menos agora eu vejo quando erro. Maria Eduarda terminou de secar as últimas xícaras e pendurou o pano. Meu último dia é sexta. A Ana Paula quer fazer um jantar para comemorar. Você gostaria de vir? Sei que é estranho, mas... Eu adoraria, Rafael respondeu sem hesitar. Na sexta-feira, quando Maria Eduarda saiu pela última vez do prédio da HG Consultoria, não foi pelo elevador de serviço. Foi pelo elevador principal, com uma caixa de papelão contendo suas poucas coisas pessoais.
Uma caneca, uma foto da filha, um caderninho onde anotava coisas que não queria esquecer. Seu Joaquim, o porteiro, a abraçou. Vai fazer falta por aqui, Dona Maria. Vou visitar, ela prometeu. No hall de entrada, vários funcionários tinham se reunido. Gente que ela via todo dia, mas que nunca tinha dito mais do que bom dia. Agora, eles aplaudiam. A moça do RH entregou flores. O diretor financeiro fez um discurso sobre como ela seria lembrada. Maria Eduarda sorriu e agradeceu. Mas, no fundo, sabia a verdade. Em 2 semanas, eles teriam esquecido seu nome novamente. Uma nova faxineira ocuparia seu lugar e o ciclo continuaria. Mas, por um momento, naquele hall iluminado de sol, ela permitiu-se acreditar que talvez tivesse plantado uma pequena semente. Uma que poderia crescer e mudar a forma como as pessoas olhavam umas para as outras. Lá fora, Rafael a esperava com o carro. Pronta para o jantar? Ele perguntou. Pronta para tudo, Maria Eduarda respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente estava. O jantar na casa simples de Maria Eduarda em Itaquera foi barulhento e cheio de risos. Ana Paula, sua filha, preparou lasanha, a receita da avó. Rafael se sentiu deslocado no começo, mas logo a atmosfera calorosa da casa o envolveu. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Maria Eduarda contou histórias da filha pequena. Ana Paula constrangeu a mãe com fotos antigas. Rafael admitiu que não sabia cozinhar nenhum ovo. Quando a noite terminou e Rafael se preparava para ir embora, Ana Paula o chamou na cozinha. Obrigada por enxergar minha mãe, ela disse, e havia lágrimas nos olhos. Ela se perdeu por tanto tempo cuidando de mim que esqueceu quem era. Você ajudou ela a lembrar. Rafael não soube o que dizer. Então apenas abraçou a moça, sentindo o peso da gratidão dela. Sua mãe é incrível, ele murmurou. Eu sei, Ana Paula respondeu, sorrindo entre lágrimas. Mas é bom que outros também saibam. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio, pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Como um momento de arrogância tinha se transformado em uma das maiores lições de sua vida. Como ele tinha estado tão cego, tão confortável em sua bolha de privilégio, que tinha esquecido de ver as pessoas à sua volta como seres humanos completos. Ele pensou em quantas outras Maria Eduardas existiam no mundo. Quantos gênios escondidos atrás de uniformes de faxina, de balcões de lanchonete, de volantes de Uber. Quantas histórias incríveis ele tinha deixado passar, porque estava ocupado demais olhando para o próprio umbigo. Foi uma lição dura, mas necessária. 6 meses depois, Maria Eduarda estava em sua mesa na Max Trade, revisando um contrato complexo de importação de equipamentos médicos da Alemanha. Ela usava óculos de leitura e havia um sorriso pequeno em seus lábios enquanto trabalhava. Era tudo tão familiar, como vestir uma roupa velha e perceber que ainda servia perfeitamente. Os colegas a respeitavam. O chefe valorizava seu trabalho. Ela finalmente voltara a ser quem sempre tinha sido, só que agora mais forte, mais sábia, com cicatrizes que não tinha vergonha de mostrar. Rafael a visitava de vez em quando. Eles tinham se tornado amigos improváveis, unidos por aquele momento que mudou ambos. Ele contava sobre as mudanças que estava tentando implementar na HG, sobre como estava aprendendo a liderar com mais empatia. Ela o aconselhava, ria de suas gafes, o lembrava de ser paciente consigo mesmo. Certa tarde, Rafael apareceu no escritório dela com uma notícia. Vão me promover a gerente regional, ele disse, e havia nervosismo em sua voz. É uma grande responsabilidade. Vou liderar uma equipe de 30 pessoas. Maria Eduarda se levantou e abraçou o rapaz, que meses atrás tinha jogado documentos em suas mãos como se ela fosse nada. Você vai ser incrível, ela disse com convicção. Porque agora você entende que liderar não é mandar. É servir, é enxergar. É lembrar que cada pessoa na sua equipe é tão importante quanto você. Aprendi com a melhor, Rafael respondeu sorrindo. Ela deu um tapa de leve no braço dele. Você aprendeu consigo mesmo. Eu só segurei o espelho. No aniversário de 53 anos de Maria Eduarda, Ana Paula organizou uma pequena festa.
Rafael estava lá, claro. Mas ele trouxe convidados, surpresa. Dona Neuza e seu Joaquim, colegas de Maria Eduarda da HHG, entraram carregando um bolo. Ela chorou quando os viu. Vocês vieram até aqui? A senhora acha que íamos perder seu aniversário? Dona Neuza retrucou, abraçando-a forte. Você sempre lembrou do nosso. Era justo a gente lembrar do seu. Foi uma festa simples, sem luxos, sem ostentação. Mas estava cheia de algo que dinheiro não podia comprar. Amor genuíno, respeito verdadeiro, conexões humanas reais. Enquanto cortavam o bolo e cantavam parabéns desafinados, Maria Eduarda olhou ao redor e sentiu o peito aquecer. Ela tinha passado por tanto, tinha perdido tanto, mas também tinha ganhado algo precioso, a certeza de que sua história importava. De que ela importava, não pelo que fazia, mas por quem era. Mais tarde, quando os convidados tinham ido embora e só restavam ela, Ana Paula e Rafael ajudando a limpar, o rapaz falou algo que ela guardaria para sempre. Sabe o que é engraçado, Maria Eduarda? Aquele dia, quando te joguei os documentos, eu achava que estava no comando, que eu era importante e você era ninguém. Mas a verdade é que você estava me dando a maior lição da minha vida. Você era a professora e eu o aluno. E continuo sendo. Maria Eduarda secou uma lágrima e sorriu. Então preste atenção nas aulas, menino. Porque a vida não para de ensinar. E tem dias que a gente para e percebe como uma única escolha pode mudar tudo. Como uma resposta simples pode abrir um mundo inteiro. 2 anos depois do incidente que mudou tudo, Maria Eduarda estava palestrando em uma universidade. O auditório estava lotado de estudantes de relações internacionais, e ela contava sua história com a mesma honestidade que sempre teve. Vocês vão se formar em breve, ela disse, olhando para as dezenas de rostos jovens e esperançosos à sua frente. Vão entrar no mercado de trabalho cheios de sonhos e certificados. Alguns vão conseguir o emprego dos sonhos imediatamente. Outros vão demorar. E alguns vão se perder no caminho. Ela fez uma pausa. Quando isso acontecer, lembrem, não são o trabalho que fazem. São as escolhas que tomam a cada dia. Eu limpei chão por 15 anos e nunca deixei de ser tradutora. Nunca deixei de ser mãe, nunca deixei de ser eu mesma. Só tive que esperar o mundo perceber. As perguntas vieram rápidas depois. Como você não desistiu? Você teve raiva da pessoa que te humilhou? Você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Maria Eduarda respondeu a todas com paciência. E, quando terminou, uma aluna se aproximou. Era uma moça negra, com os olhos brilhando de emoção. Minha mãe é faxineira, ela disse baixinho. E eu sempre tive vergonha disso. Mas depois de ouvir sua história, eu percebi que ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Vou ligar para ela agora e pedir desculpas. Maria Eduarda abraçou a moça. Sua mãe é uma guerreira. E você vai ser também. Na plateia, Rafael assistia orgulhoso. Ele tinha convidado Maria Eduarda para palestrar, usando seus novos contatos como gerente regional. Agora via o impacto que ela tinha nas pessoas, a forma como sua história tocava corações e mudava perspectivas. Depois da palestra, enquanto caminhavam pelo campus, ele falou: "Você está transformando vidas, sabia?" Maria Eduarda deu de ombros. "Estou apenas contando a verdade. O que as pessoas fazem com ela é escolha delas." Como eu escolhi mudar? Rafael refletiu. Exatamente. Eles pararam em frente a um banco sob uma árvore. Maria Eduarda se sentou, observando os estudantes passarem apressados. "Sabe o que eu mais gosto dessa história toda?" Ela perguntou. "O quê?" "Que ela não tem vilão. Você não era mal pessoa, Rafael. Você era ignorante, cego. Mas quando te mostraram a verdade, você escolheu ver, escolheu mudar. Isso é muito mais difícil do que ser bom desde o começo." Rafael sentou ao lado dela. "E você não é uma santa. Você é uma mulher real, com falhas e dores. Mas escolheu não deixar que isso te definisse." Exatamente, Maria Eduarda sorriu. "A gente é humano, e isso é mais do que suficiente." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio confortável, vendo a vida acontecer ao redor. 2 amigos improváveis,
unidos por um momento de humildade e aprendizado, um momento que tinha mudado ambos para sempre. Hoje, quando Maria Eduarda passa por uma faxineira na rua, ela sempre para, sempre cumprimenta, sempre pergunta o nome. Não por pena, não por obrigação, mas porque sabe que atrás daquele uniforme há uma pessoa completa, com sonhos, medos, histórias e uma vida tão complexa quanto a de qualquer executivo. Rafael aprendeu a mesma lição. E agora, como líder, ele treina sua equipe para enxergar as pessoas, todas as pessoas, não apenas as que vestem terno ou têm diploma pendurado na parede. Traduz isso aqui, faxineira. Uma frase arrogante, jogada sem pensar, que se tornou o começo de uma transformação, porque Maria Eduarda não apenas traduziu aqueles documentos. Ela traduziu uma lição sobre humanidade, respeito e a importância de nunca, jamais, subestimar alguém baseado apenas no que eles parecem ser. E essa tradução, essa continuará ecoando para sempre, em cada pessoa que ouve a história e decide ser melhor. Porque no fim, todos nós somos apenas humanos tentando fazer o melhor que podemos. E às vezes, tudo o que precisamos é que alguém nos veja, realmente nos veja, e diga, você importa. Maria Eduarda Silva importa, e sua história também, assim como a sua fim.